Professora Sônia Rigoli. Professora Sônia, por favor, vem aqui à frente. Ela está visitando aqui a sua família, o Carlinhos, a Amanda, o Nathan. E esta semana eles entraram em contato, me informaram da presença da professora Sônia aqui e prontamente nós trouxemos ela para pregar nesta manhã. A professora Sônia, ela carrega uma marca especial na sua vida, entre outras. Ela é a primeira mulher na divisão sul-americana a, depois de alcançar a faculdade de teologia, alcançar também o mestrado em teologia. Ela serviu durante a sua vida no Ministério Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Nos seus últimos anos de trabalho, ela estava na União Central Brasileira, ela cuidava do departamento do Ministério da Mulher, a FAM, Ministério da Criança. Que Deus te abençoe, professora. Muito obrigado a oportunidade que a senhora nos concedeu de ouvi-la aqui nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a senhora, que Deus a abençoe ricamente. Um feliz sábado. Obrigada, pastor, pelas palavras e pelo convite. Eu estou feliz em retornar a essa igreja. Eu estou vendo que tem muitos rostos que eu não conheço, ou não conheço mais, né? Porque passou tanto tempo, né? Deu até para ficar de cabelo branco, então faz tempo que eu não volto aqui. E como a Ângela falou lá no começo, ela falou assim, aqui tem um colega que estudou com a gente, fez teologia lá no ENA. Eu tenho um colega que estudou na minha, quer dizer, eu era da classe dele de teologia, o pastor Otoniel também, né? Só que nós estudamos no antigo IAE, hoje o NASP São Paulo. E ele está visitando também a família, está aqui visitando a Gilneia, o Silvio, a Camilinha, que agora já é uma moça. Que privilégio, né? A família de Deus, onde a gente vai, a gente encontra pessoas conhecidas. Hoje fui até surpreendida, porque a Tatiana também foi minha aluna, então, lá do IASP foi minha aluna, né? Hoje é pianista aqui da igreja. Então, meu filho ainda falou, mãe, onde você vai, você conhece alguém? Sempre conheço alguém. A Michele, o Jefferson, o Enzo, como cresceu o Enzo, hein? Ok, que privilégio, né? Tem outras pessoas que eu conheço, mas desculpa que eu não sei o nome de todo mundo, então eu vou mandar meu abraço para todo mundo. E tive o privilégio de conhecer o pastor de uma maneira muito interessante, porque, sabe, as pessoas onde vão, elas deixam marcas. Imagina, a gente estava num restaurante faz uns 4 anos, eu acho, 3 anos. O ano passado? Não, não pode ser. Bom, enfim. Ele acha que foi em outubro do ano passado, eu acho que foi um pouquinho antes, retrasado isso. Então, faz um pouquinho mais. E a gente estava num restaurante, eu olhei e falei, nossa, que crianças educadas, que moças bonitas e rapazes bonitos sentados numa mesa próxima. E virei para minha nora e falei assim, eles devem ser cristãos. E quando eu saio, eu escuto as crianças falando assim, a gente pode ouvir lá em casa, quando chegar Minha Vida é uma Viagem? Eu falei, vocês são adventistas? Foi assim que a gente descobriu. Olha aí, né? A aparência, a postura, o comportamento falam de Cristo aonde a gente vai. Até numa pizzaria, não é verdade? Que privilégio podermos ser uma luz aonde estamos e representar Cristo por onde passamos, não é verdade? Bem, eu falei do pastor Toniel, esqueci de falar da Gilca. A Gilca é a esposa do pastor, também nos conhecemos no IAE, né? Enfim. Bom, nessa manhã, eu gostaria de falar como alcançar o céu. Eu vim de uma família, meu sobrenome é Rigoli, então é italiano, mas do lado da minha mãe, então a minha bisavó e a minha avó foram para o Brasil de Portugal, então tem um lado português também. E essa minha bisavó portuguesa, uma mulher muito, muito cristã, ela, quando os filhos foram para a guerra, ela voltou para Portugal e ficava orando dia e noite pelos filhos na guerra. E eu acho que as preces dela foram atendidas. Mesmo na época de neve, ela ficava fora de casa, na entrada, na porta, orando, intercedendo pelos filhos. E eu disse que a oração dela foi atendida porque um deles foi para um campo de prisioneiros, mas voltou são e salvo. O outro era telegrafista, porque falava francês, mas toda vez que o telégrafo foi encontrado pelos inimigos, naquele momento ele não estava. E o telégrafo era destruído, quando ele voltava, são e salvo também. E quando a minha avó veio para o Brasil, a minha bisavó, né, ela soube que lá em São Paulo, porque nós somos de São Paulo, da capital de São Paulo, ela frequentava uma pequena igreja católica, como ela era, no bairro da Penha. Então, se alguém aqui conhece São Paulo, conhece o bairro da Penha,
E o padre estava querendo construir uma igreja maior, uma catedral na Penha. Assim como essa igreja sonhou quantos anos por uma igreja, né? Olha, eu acompanhei assim, mais ou menos de perto, desde o pastor Edemar, né? Até vocês chegarem nesse lugar confortável, bonito, que esse lugar realmente possa ser luz aqui nessa região. E a minha avó ouviu o apelo do padre para as pessoas doarem, para poder construir uma catedral, né, para Nossa Senhora da Penha, que merecia uma igreja bem bonita, bem significativa. Minha bisavó não teve dúvidas. Ela pediu para os familiares que estavam em Portugal venderem a propriedade que ela tinha, e com esse dinheiro ela doou para a igreja e ajudou na construção. O fato é que, quando ela fez a doação, e é isso que eu quero falar, ela ganhou um pedacinho de plástico assim, eu não sei mais o nome daquilo, mas dentro, se você aperta, tem um carocinho, e eles dizem que aquilo é um pedacinho da cruz de Cristo. Então, ao a minha avó doar a sua herança, ela ganhou o direito à salvação. E isso é um certificadozinho. Fora isso, ela também ganhou um grande mapa, e ali tem, assim, várias... Eu não sei bem o que significam aqueles desenhos, mas tem um X, é o lugar da minha avó no céu, da minha bisavó. E como eu sou bisneta, eu já tenho meu lugar garantido, porque eu já tenho onde morar no céu. Agora, se você não tem uma bisavó, nem ninguém da sua família que comprou um lugar no céu através de doação, sinto muito, né? Então, nessa manhã, eu quero dizer, como é que a gente pode alcançar o céu? Será que é fácil assim? Quer dizer, é sofrido assim, né? Tem que doar toda a sua herança, que depois ela viveu pobre no Brasil, não deixou nenhuma outra herança, mas a salvação eu ganhei. Então, veja, como que nós podemos alcançar o céu? Eu quero fazer uma ponte, e eu quero aproveitar e agradecer o Ricardo, que passou tão bem a lição, e eu vou pedir para ele o rapaz ali, botar umas imagens para mim. Eu tive a oportunidade, no ano de 2018, junto com meu esposo, de conhecer Roma. E nós fomos conhecer a prisão marmetina, de onde Paulo escreveu a carta a Éfeso. Mas tem uma coisa que eu quero tirar daí, tá bom? Gente, essa é a rua onde está a prisão, e a prisão é uma dessas entradas aí de baixo, né? A foto agora, só um pouquinho, tá? Essa foto aí, então, pode ir para a próxima, desculpa. Essa aí é a foto na entrada. E você pode ver que está escrito ali que é a prisão onde esteve Pedro e Paulo. Segundo a tradição, Pedro ficou na mesma prisão que Paulo, mas não na mesma época, né? Ok? Pode passar. Bom, nós, meu esposo e eu, nos sentimos assim tão impressionados que você vai ver que as nossas caras demonstram um pouco de não era só reverência, era um sentimento de indignidade. Hoje nós temos tanta liberdade para pregar, mas Paulo lutou tanto e foi um bandeirante do Evangelho e pregou, ele transpirava Jesus, a carta dele transpira Jesus, né? Nós vimos nessa lição. Muito bem, aqui é o patamar da rua, então eu estou no nível da rua, ali você pode ver que tem alguma coisa que é uma escada que vai descer. E dá para ver lá atrás que é pedra. É claro que depois, isso aqui é uma rocha, eles construíram na rocha a prisão. Então, mais tarde a gente vê melhor, mas ali já dá para ver que mais tarde, né, eles fizeram algumas modificações para que os turistas possam enxergar lá dentro. Então, aí é o patamar da rua, aí nós descemos, pode passar, para o primeiro subsolo. Você pode ver, ó, tudo pedra, eles construíram essas armações de madeira, né? Mas neste nível, pode passar, o que nós temos? Nós temos uma escada, que segundo a tradição é por onde Paulo foi levado para ser julgado por Nero. Então, tinha que sair da prisão, ele não subia até o patamar de cima, mas saía por esse segundo, tipo um subterrâneozinho, vamos dizer, né? Pode passar. E do outro lado tem isso daí que está fechado, com uma grade, é um buraco. Provavelmente é por onde eles desciam a comida para o prisioneiro, porque o prisioneiro não ficava no primeiro subsolo, mas no segundo. Então, escavado na rocha, havia 2 andares, ou 2 patamares, por onde até onde o prisioneiro ia, né? Pode passar.
E agora, descendo a escada, do segundo para o terceiro patamar, lá embaixo você vê uma luz, mas nos dias de Paulo não tinha. Eu acho que, de vez em quando, havia alguns achotes. Meu esposo, o pastor mais bonito da divisão sul-americana, e ali, então, você pode ver o que tem. Nada, pedras, são pedras e nada mais. Pode passar? Ali tem uma placa que fala, né, que é onde Paulo esteve, enfim. E a parte de cima, dá para ver o teto, ó, também são pedras. Embaixo é pedra, e daí a gente pode entender, quando Paulo escreve sua última carta, que é 2 Timóteo, e ele fala para Timóteo: venha antes do inverno, traga a minha capa que eu deixei em Troade, porque era muito frio lá dentro. Quando você entra lá, você já se sente meio desconfortável, sem ar-condicionado, e é desconfortável por causa que é na rocha, e isso que hoje já, né, tem uma iluminação que vem da rua, naquela época não tinha. Pode passar? Agora, o que me chama atenção e tem a ver com o tema, é que na saída, eu fiz questão de fotografar meu esposo ali diante daquela imagem, e se você consegue ler, está escrito assim, eu tenho que chegar mais perto: indulgência plenária perpétua para os vivos e defuntos ou mortos. Para quê? Quem entra e visita essa prisão ganha o perdão pleno de todos os pecados, a indulgência. Para mim, viva, e para os mortos. Quem sabe para o meu pai, que já faleceu, para os meus avós. Está vendo como 2 vezes eu já fui totalmente perdoada e salva, e já tenho mesmo o meu lugar no céu? Agora eu pergunto, será que é tão fácil assim ganhar o céu? Basta você visitar um lugar que possa ser considerado santificado, porque por ali passou Jesus, ou passou Paulo, ou passou Pedro, ou qualquer outro personagem bíblico? É assim? Se fosse assim, talvez fosse também difícil para alguns que nunca poderão ir a Roma, mas para outros que vivem ali seria muito tranquilo, não é verdade? E no Brasil a gente tem umas cidades assim, né, que as pessoas vão para ganhar o perdão dos pecados, enfim. Muito bem. Então, vamos ver o que a Bíblia diz agora, né? A gente falou o que as pessoas dizem. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 18 de Lucas. Lucas, capítulo 18, e é uma história bem conhecida, mas eu quero tirar algumas lições importantes. Lucas, capítulo 18, verso 18, diz assim: certo homem de posição perguntou para Jesus, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E agora ele esperava Jesus dizer: parabéns, muito bem, você já está com o pé no céu. Mas Jesus, ouvindo, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Essa cena bíblica é muito importante, porque aquele jovem que procurava fazer tudo certinho, como muitos de nós fazemos, e ele tinha sido cristão desde cedo, porque ele fala assim, ó, na minha vida toda eu tenho feito isso. Ele era um digno judeu, um bom judeu, um excelente cristão, né? Cristão no sentido que a gente usa normalmente, não é verdade? Mas Jesus falou para ele: uma coisa falta ainda, uma coisa, uma pequena coisa. Bom, essa é uma história. Eu quero voltar um pouquinho para trás, no capítulo 10 do mesmo livro de Lucas, nos versos 38 a 42, numa outra cena bíblica também muito conhecida, que diz assim, capítulo 10 de Lucas, verso 38 em diante. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Para o jovem rico, Jesus falou, uma coisa ainda te falta. Para Marta, Jesus disse para ela assim, uma só coisa é importante. Então, está ficando mais apertadinho, né? A resposta está chegando mais próxima. A única coisa, quer dizer, a coisa que ainda faltava para o jovem rico, a gente percebe que ele tinha um ídolo no seu coração. Quando Jesus falou para ele os mandamentos, você percebe que Jesus nem citou não fazer ídolos, né? Ter Deus acima de tudo, o primeiro mandamento. Mas qual era o ídolo dele? Era o amor às riquezas. E Jesus também disse que ninguém pode amar a dois senhores, porque vai servir a um e vai deixar o outro de lado. E esse era o problema do jovem rico. Ele amava Deus, mas ele também amava as riquezas. E ao amar as duas coisas, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, e fica difícil. Então, faltava uma coisa. Os primeiros 4 mandamentos dizem que nós, como eu já disse, devemos amar por primeiro Deus. E ele já não estava fazendo isso. Ele tinha 2 amores. A segunda coisa é que a segunda parte dos mandamentos, né, do 5º ao 10º, fala sobre amor ao próximo. E parece que ele também não amava muito o próximo, por isso que Jesus falou, dá para o próximo, vende tudo e dá, né? Bom, ele amava mais os seus bens do que a Deus, os bens mais do que os tesouros celestes. Ele estava disposto a remover o obstáculo que o impedia de ter um tesouro no céu? Essa era a pergunta de Jesus. Você está disposto a remover essa única coisa que está te segurando ou não? Na história de Marta, é a mesma ideia. A questão de Marta também era a preocupação com coisas terrestres. Ela estava tão sobrecarregada que a mente dela estava voltada, e as suas atitudes também, porque onde estiver o coração, né, onde estiver a mente, o coração, aí vão estar todas as nossas forças, a nossa energia, vai estar tudo depositado nisso. Era a excessiva preocupação com aquilo que é terreno. Essa é a marca da sociedade de hoje, não é verdade? Hoje, o que faz as pessoas levantarem cedo e saírem correndo para o trabalho? Passar o dia inteiro trabalhando, chegar cansado, exausto em casa? É porque todos nós temos as coisas para cuidar, as coisas do dia a dia. Não é errado você sair para trabalhar, não é? Mas a questão é o foco. O que está absorvendo mais os nossos interesses? O jovem rico, a ansiedade dele era em ter a terra e o céu. Tanto é que ele foi atrás de Jesus pedir, Senhor, o que eu faço? Ele queria o céu, mas ele também queria a terra. Estava difícil. Marta estava tão sobrecarregada que ela estava ansiosa, correndo de um lado para o outro, né? Em busca de atender as demandas do dia a dia. E a ansiedade, ela é um problema muito sério da nossa sociedade. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você tem muito movimento, mas não sai do lugar, né? E hoje nós vivemos assim, ansiosos. Tanto é que muitas doenças hoje, né, são doenças provocadas pela ansiedade. E a Bíblia fala bastante sobre isso. E Jesus também falou sobre isso. Em São Mateus, no capítulo 6, eu nem vou pedir para você abrir, vou sim, vamos lá, vamos voltar. É muito bom a gente poder ler a Bíblia. São Mateus, capítulo 6, verso 25, é um verso que muitos nós sabemos de cor, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha, Jesus está aqui falando para a gente, não fique ansioso, não se preocupe tanto. E aí ele ainda diz, por que nós não precisamos nos preocupar tanto? E o verso 26, ele nos enche de autoestima, porque ele diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves?
quando eu leio esse verso, eu penso, como Deus me ama, quão importante eu sou para Ele, quão importante você vale muito para Deus. Bom, só que muitos de nós não temos tempo, e é por isso que Jesus falou assim, tempo para Deus. Por isso que Jesus, no verso 33, outro verso bem conhecido, ele falou o que para a gente? Olha, já que você está tão ansioso, o que comeremos, que beberemos, que vestiremos, eu cuido das aves, eu posso cuidar de você? Aí ele dá um conselho no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que maravilha! Ele diz, olha, não precisa ficar tão ansioso, põe primeiro Deus, e depois o resto, eu ajudo você a chegar lá, né? É o conselho de Deus. Existe uma parábola, que eu acho que é uma parábola muito interessante também, e hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, ela está em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, que Jesus contou, que é a parábola, para mim o título é a parábola do homem do horário apertado. Imagine um comerciante, imagine um empresário, um chefe de família com horário apertado. É a história desse homem que Jesus contou. Lucas capítulo 12, 16 em diante. Ele fala assim, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todos o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, por muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Não é isso que as pessoas estão procurando? E ele falou, olha, eu vou fazer tudo para não precisar mais trabalhar, só usufruir do meu trabalho. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus conclui dizendo assim, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Muito interessante essa fala, sabe? Quantas vezes uma pessoa, por um pequeno erro estratégico, ou uma circunstância da vida, trabalha, e no fim não consegue usufruir de nada. Às vezes sei lá, pode ser uma pessoa que colocou todos os seus bens em alguma maneira de, esqueci a palavra agora, investimento, obrigada, em algum tipo de investimento e de repente perde tudo de uma vez. Pode ser alguém que de repente sofre um acidente, perde a vida, perdeu tudo que tinha. Pode ser, sei lá, tantas circunstâncias. Essa semana, quando eu estava vindo para cá, meu esposo falou, olha, sabe o fulano? Uma pessoa bem conhecida, um homem multimilionário. Ele disse, olha, ele de repente perdeu tudo e ele não suportou a situação, resolveu acabar com a própria vida. Quantas pessoas no mundo têm tudo, de repente, vira tudo fumaça, não é? Então, Jesus diz, olha, não fique tão focado nessas coisas. Deixa que eu cuido disso. Coloca primeiro Deus e depois as outras coisas. Ellen White diz assim, nosso tempo pertence a Deus. De nenhum talento que nos concede, requererá Ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Temos somente poucos dias de graça para nos preocuparmos para a eternidade. A vida é muito solene sem ser absorvida em negócios terrenos e temporais. A única maneira de podermos remir nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano de redenção. O privilégio e o dever de todos os que têm saúde e força é prestar serviço ativo para Deus. Aqui está dizendo que Deus, Ele está cuidando dos de tudo que nós fazemos, inclusive nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos livres. Em que nós estamos gastando, absorvendo o nosso tempo?
Qual é o nosso foco principal? Você percebe que em todos os textos que lemos até agora, a questão não é ter, a questão é o que fazer, o que fazemos, não é? Com o que temos ou com o que não temos. A questão é, onde está o nosso tesouro? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É esse que é o ponto. Se nós queremos viver no céu, na presença de Deus, na companhia dele para sempre, aonde deveria ser o foco dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos planos, das nossas ambições? No céu. A gente deveria andar com o pé na terra e os olhos no céu, né? Aquela música famosa que aprendemos a cantar há um tempo atrás. Muito bem. Um dia, quando Jesus contou aquela parábola do semeador que saiu a semear, eu sempre ficava intrigada, me intrigava o fato de que a explicação que Jesus dá para cada tipo de solo, né? Porque todos nós estamos lendo da mesma palavra, né? A semente é uma só, está dentro da Bíblia. Agora, como essa semente se ela vai frutificar ou não, por quanto tempo, né? Isso depende do solo, que é o nosso coração. E tem um que me intrigava, porque eu não conseguia entender por que Jesus usou essa explicação. Está em Mateus, no capítulo 13. A gente vai ler 2 versinhos do capítulo 13, da explicação da parábola, que no meu modo de ver, são muito importantes. Então, diz assim, Mateus capítulo 13, verso 7. Um tipo de semente, olha lá, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí eu ficava pensando, bom, caiu entre espinhos, deve ser pessoa assim que já não estava vivendo muito perto de Deus, né? No meio dos espinhos. Mas no verso 22, Jesus explica o que são os espinhos, e ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, Mateus 13, 22, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. De novo, é o mesmo foco. Ou seja, muitas pessoas, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo indo à igreja, mesmo tendo acesso e conhecendo a palavra, pode ser que em algum momento da nossa vida nós fiquemos tão absorvidos com as outras coisas que até ao lermos a palavra de Deus, estudarmos a lição da escola sabatina, virmos à igreja, isso não nos ajude a nos aproximar mais de Deus, porque há um interesse que está nublando, está impedindo, os espinhos estão sufocando a mensagem que estamos ouvindo. Esse é o sentido, não é? Sabe, falando sobre o passado, né, ouvindo essas explicações de Jesus, será que Jesus deu essas advertências, mandou colocar essas advertências na Bíblia apenas para as pessoas que viviam nos seus dias, ou elas também são necessárias e importantes para nós que vivemos hoje? Então, veja bem, como elas são úteis e necessárias. Vamos voltar lá para Lucas, agora é o capítulo 21, Jesus falando sobre aqueles que estariam vivendo próximo da sua vinda. Lucas 21, 34, é um verso que eu gosto muito, em que Jesus nos chama a atenção de forma bem incisiva. Lucas 21, 34, acautelai-vos, preste atenção, fique alerta. Não sei qual é a palavra que usa na sua, mas acautelai-vos é uma palavra assim que a gente não sabe bem, né? Tenha cautela. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e do quê? De todos nós, preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Às vezes eu lia esse verso e eu falava assim, é só para quem bebe, é só para quem pratica orgia. Não, é para todos nós, para aqueles que também estão muito preocupados com as coisas da vida, né? Como eu disse, não há problema em se preocupar, a questão é o foco. Se isso absorve todo o meu interesse, todo o meu tempo, se eu não tenho tempo para Deus. E outra coisa, outra advertência para os dias de hoje, é só voltar
3 capítulos antes, ou 4. No capítulo 17 de Lucas, Jesus falando sobre os últimos dias, ele diz assim, 17, verso 26. 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, é hoje. Qual era o problema? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo que aconteceu nos dias de Noé acontece hoje. Ou seja, as pessoas estão levando a vida, se preocupando apenas com as coisas do dia a dia, os seus interesses. Não tem nada de errado em casar, não tem nada de errado em comer, não tem nada de errado em beber. A questão é o foco. E ainda, dando mais força ao seu discurso, Jesus usou também o que está no verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E nesse contexto da preocupação de Ló, né, com as coisas, vem o verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Eu vou perder todos os meus bens, fruto do trabalho, da luta, de anos que nós demoramos para juntar, e vamos deixar tudo para trás. E esse foi o grande problema, né? Então, veja que essa mensagem que está na Bíblia é muito atual, porque tudo tem a ver conosco. Falando sobre Ló, você sabe que Ló foi viver em Sodoma, porque quando Abraão falou assim, vamos nos separar, porque nós somos muito ricos, não dá para viver juntos, né? Porque os pastores estavam brigando por território, por água, e ele disse assim, Abraão falou, você pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, bem regada. Ele falou, é um lugar ótimo para pasto, um lugar que tem muita água, eu posso plantar e ficar mais rico ainda. E foi para lá. E Ellen White diz assim, aqueles que procuram para seus filhos riquezas e honras mundanas, às expensas de seus interesses eternos, acharão no fim que essas vantagens são uma perda terrível. Se tivessem exercido sabedoria, seus filhos poderiam ter tido prosperidade mundana, mas ter-se-iam assegurado um título à herança imortal. Ela usa essa frase, essas palavras, quando ela está descrevendo a situação de Ló. O problema de Ló não estava errado em ele querer dar aos filhos prosperidade. O problema é que ele escolheu uma cidade que era reconhecidamente mundana, e ao se mudar para lá, permitiu que os filhos se interagissem, né, com as pessoas da cidade, e a cultura da cidade entrou no coração da família de Ló. Tanto é que os filhos não quiseram deixar suas casas, achavam que Ló estava variando. Falei uma vez sobre isso nessa igreja, mas já faz anos. Enfim, as filhas que permaneciam em casa tinham a mesma moralidade da cidade, por isso cometeram atos, né, de abuso. Enfim, você percebe como a questão dos interesses são importantes na nossa vida? Um dia Jesus falou assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem pela sua alma? Então, hoje é tempo de nós acordarmos e nos preocuparmos em fazer uma análise do nosso coração. Aonde está o meu coração? Aonde estão os meus tesouros? É para lá que eu vou. Né? É para lá que eu vou usar toda a minha influência, toda a minha energia, todo o meu interesse, tudo vai estar nisso. Bom, terminando então, vamos voltar para o conselho de Jesus, que a gente já leu um dos versos do capítulo 21, porque Jesus deixou aqui, você quer alcançar o céu? Eu vou dizer para você como que você faz para alcançar o céu. Está aqui, o conselho é tão fácil, é tão simples, que até uma criança pode falar de cor. Capítulo 21 de Lucas, verso 36. Jesus disse assim, vigiai, pois, em todo o tempo.
Fazendo o quê? Orando, para que possais escapar de todas as armadilhas e de todas as coisas, todas as situações que virão daqui para frente, né? Todas as coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, são duas palavrinhas-chave: vigiar e orar. É simples. A vida cristã não é complicada. A vida cristã, alcançar o céu, você não precisa vender, doar coisas, doar tudo que você tem para alcançar o céu. Para alcançar o céu, você não precisa ir em um determinado lugar para receber ali uma bênção especial. Para você alcançar o céu, vigiar e orar. Vigiar o meu coração, vigiar a minha vida, vigiar a luz da palavra de Deus. Quando Deus nos fala, Ele nos fala através da sua palavra. E quando nós lemos a palavra, nós percebemos o tempo que estamos vivendo, aonde estamos e aonde queremos chegar. E oramos. Deus nos fala através da palavra e nós respondemos a esse diálogo orando. É uma conversa de dupla mão. Deus fala comigo e eu falo com Ele. Hoje Deus está convidando a cada um de nós para que façamos uma escolha do que nós queremos, pretendemos fazer da nossa vida. E o convite de Jesus é: desperta. As virgens, nós conhecemos a parábola das virgens, eu acho que todos conhecemos, né? Todas elas estavam esperando, só que algumas delas tinham feito provisões para os tempos difíceis, e outras não tinham nenhuma provisão. Hoje é o tempo que nós temos de nos preparar, de nos abastecer cada vez mais da palavra de Deus, recebermos o Espírito Santo, sermos transformados, porque muito em breve, tudo que nós tivermos guardado no nosso coração, na nossa mente, todo esse capital espiritual, ele será posto à prova. E quem não tiver esse capital espiritual, quando o noivo estiver chegando, não poderá acompanhá-lo até as bodas do Cordeiro. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós estejamos despertos, que nós vigiemos e oremos cada dia mais. E todos os dias, pela manhã, antes de sair para o trabalho, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos trabalhando, que a nossa mente possa estar em comunhão com Deus e perguntando: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, qual é o Teu plano para mim hoje? Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração, e assim todos nós poderemos nos ver no céu, não por alguma herança recebida, mas pela herança única, que é a morte de Cristo lá no Calvário, que através da morte de Jesus, do seu sangue, todos nós temos o perdão dos nossos pecados, e assim podemos estar hoje em comunhão com Deus, e poderemos estar para sempre na sua presença. Deus esteja conosco. Amém. Vamos ficar em pé e orar? Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor nos mostra como é que nós podemos viver neste mundo tão complexo, um mundo que cobra tanto de cada um de nós, mas como nós podemos viver com equilíbrio, sem ansiedade, sem excessiva preocupação, tendo a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua misericórdia para conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também nos adverte a estarmos mais tempo na Tua presença, para Te conhecermos mais, para Te amarmos mais e para ansiarmos mais pela Tua presença e Tua companhia. Obrigada, Senhor, porque através da Tua palavra e do amor que ela desperta em nós, nós podemos ter a certeza de que há esperança para cada um de nós e que muito em breve a nossa esperança futura se tornará realidade presente. Obrigada, Senhor, por essa certeza. Prepara-nos para a Tua vinda e que possamos todos nós, junto com cada um dos nossos queridos, estarmos
contigo para sempre, em nome de Jesus. Amém.